Olá, boa noite a todos. Meu nome é Carolina Giovanelli, eu sou editora de Veja São Paulo e a gente está aqui hoje novamente com o Arnaldo Seixas. Ele é nosso psicólogo, é blogueiro da Vejinha, tem um blog chamado Em Terapia. E hoje a gente vai falar sobre um problema muito comum entre muita gente, ansiedade. Você sofre desse problema? Tem alguma questão com isso? Manda sua pergunta para a gente aqui que eu vou acompanhando e na medida do possível eu vou perguntando para o Arnaldo. Tem mais dúvidas sobre o assunto? Tem um texto aqui em cima, embaixo, não sei exatamente, que você pode clicar e ter mais informações. Arnaldo, obrigada pela presença novamente. Então, assim, no texto que você escreveu, está dizendo que 10% da população brasileira sofre com ansiedade. Por que isso? Como isso se dá entre a gente? Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Boa noite para quem está participando com a gente. Pois é, 10% da população brasileira quase sofre de algum transtorno de ansiedade. O Brasil é o país que tem a maior prevalência no mundo para ansiedade. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde, foram levantados em 2015. Bom, se a gente pensar no estilo de vida, né, do Ocidente, né, a gente tem um esquema, né, uma estrutura de vida muito em torno do trabalho, do desempenho, do sucesso financeiro, e esses são fatores que com certeza geram ansiedade. Especificamente na cidade de São Paulo, a gente tem um problema bastante sério relacionado à mobilidade. Então as pessoas passam boa parte do dia se deslocando, né? Agora mesmo vindo para cá, teve alguma ocorrência ali na ponte, quase que eu não chego a tempo, né? Então esse é um problema constante, né? Isso gera ansiedade, ao longo dos dias isso vai se tornando crônico, né? Uma preocupação também em relação a esse dado é que a ansiedade está bastante ligada à depressão. Muitas vezes, depois de uma fase de um quadro de ansiedade, a pessoa tende a enfrentar também a depressão. Então, se hoje o Brasil é o país com maior índice, a maior prevalência de ansiedade no mundo, possivelmente na próxima década a gente vai assumir a liderança para a depressão também. Legal, já respondeu a pergunta aqui da Elaine, que falou se a ansiedade é uma forma de depressão. Então, a ansiedade, na verdade, vem antes da depressão. Normalmente antes, né? São processos diferentes, né? Só que o problema com a ansiedade é que ela leva, né, a pessoa a um estado de exaustão e vai impossibilitando a pessoa de executar as tarefas, de dar conta do trabalho, né? A ansiedade está mais próxima do medo, né? Só que depois da exaustão, a pessoa aí sim tem uma chance muito grande de entrar num quadro de depressão também. Muita gente perguntando aqui. A Anabelo perguntou: gostaria de saber se o único tratamento eficiente para ansiedade é através de remédios. A outra pessoa, a Priscila perguntando: é possível tratar a ansiedade só com terapia? Aí a Sandra, não, a Juliana, qual é o mais indicado, remédio ou atividade física? Legal. Acho que Bastante. mas todas as perguntas, né, têm uma resposta talvez única, né? Então, nem só terapia e nem só medicamento. Normalmente, o resultado ideal está na combinação dessas duas estratégias. É claro que quando o nível de ansiedade não compromete demasiadamente a rotina da pessoa, às vezes com estratégias comportamentais é possível lidar. O medicamento, ele normalmente é usado nos casos mais graves. Então, por isso que nunca usar só o medicamento é a melhor estratégia, porque mesmo que seja um caso grave, o medicamento ansiolítico ele vai atuar naquela fase mais aguda e mais comprometedora da doença. Então, quando a pessoa estiver minimamente estabilizada, ela vai precisar aproveitar essa janela para desenvolver estratégias de enfrentamento do quadro ansioso. Quer dizer, ela precisa aprender a lidar com a ansiedade. Uma das perguntas mencionou atividade física, né? Não funciona para todo mundo, né? Os estudos que existem relacionando a atividade física com ansiedade, com depressão, mostram que uma parcela das pessoas se beneficiam, elas conseguem enfrentar o problema a partir da atividade física, mas a gente não compreende perfeitamente os mecanismos, né?
Então, se a atividade física é uma atividade importante para você, se você se identifica, é um caminho interessante para começar, mas é Cada um bom pode ter o seu jeito de isso. resolver. Tá. Exato. Então tem que ir com calma, controlando as expectativas para não se frustrar, né? A Sandra perguntou: a respiração ajuda a conter a ansiedade mesmo? Acho que no geral, mas também quando você está tendo uma crise de ansiedade, né? O que que eu faço? Respirar ajuda? Tem outras coisas que eu posso fazer? Ajuda sim. E aí ela tocou, né, no ponto que diz respeito ao momento da crise. Então, aprender a identificar, né? Primeiro, aprender a entender como é que você respira, né? Então, se concentrar na respiração no momento da crise ajuda bastante. Porque quando você começa a entender o seu ritmo de respiração, você pode também começar a controlá-lo, né? E aí que começa o controle da ansiedade. Você se concentrando na respiração, você vai estabelecendo o ritmo adequado. Normalmente, quando a pessoa está numa crise de ansiedade, a respiração tende a ser acelerada. E a pessoa, inclusive, às vezes relata dificuldade de respirar. Então, é sim um bom ponto de partida. Boa parte das estratégias clínicas, né, da psicologia para enfrentamento da ansiedade aguda, quer dizer, no momento da crise, começam exatamente com a respiração. Então, respirar pausadamente, né, em inspirações e expirações um pouco mais profundas, ajudam no controle momentâneo ali da crise. A Renata e o Diego perguntaram: existe cura? Então, essa é uma ótima pergunta, porque é uma coisa que confunde muito, né, as pessoas, às vezes até os profissionais, é que a ansiedade, primeiro de tudo, ela é uma resposta normal da nossa fisiologia. Então, todo mundo apresenta ansiedade ao longo da vida em vários momentos. Então, quando a gente tem uma preocupação ou a gente está prestes a passar por uma situação que envolve algum perigo, algum risco, pode ser uma avaliação, pode ser um momento de uma entrevista de emprego, conversar com alguém por quem você está interessado, são situações naturalmente ansiogênicas. Esse padrão do sistema nervoso, que depende da porção do sistema nervoso, que é o sistema nervoso simpático, evoluiu ao longo de milhares de anos. Então, é uma resposta fisiológica normal, ela garante a nossa sobrevivência, né? Quer dizer, a ansiedade, quando ela está em níveis adequados, ela aumenta o nosso alerta, né? Então a gente tem uma capacidade aumentada de processar os estímulos do ambiente e a gente tem uma prontidão maior na resposta, quer dizer, a gente reage melhor ao ambiente. Então, quando essa resposta fica intensa demais e desproporcional ao perigo real que o ambiente pode oferecer, aí o que a gente tem é um transtorno de ansiedade. Quer dizer, o problema não é a ansiedade em si. O problema é quando ela é grande demais, caracterizando um transtorno. Aí sim, isso é patológico. E se a gente pensar em cura, a gente vai sempre cair do cavalo. Por quê? Porque você sempre vai Sempre vai apresentar existir a ansiedade. ansiedade. Exato. A Márcia perguntou: qual sintoma da ansiedade grave? Sintoma da ansiedade grave. Bom, os sintomas são sempre os mesmos, independente da ansiedade ser grave ou não grave, e o que vai mudar é a intensidade, né? Então, se a gente prestar atenção no corpo, primeiro, frequência cardíaca acelerada, confusão do pensamento, né? Dificuldade de raciocinar, dificuldade de coordenação motora, respiração acelerada, sudorese, tremor, sempre são esses os ingredientes. Às vezes uma pessoa pode apresentar só uma parte deles, às vezes todos eles. E aí a gravidade vai estar relacionada à intensidade. Então, se você está numa situação, por exemplo, como a necessidade de falar em público, você tem que fazer uma apresentação, isso naturalmente gera ansiedade. Agora, se essa ansiedade atrapalhar o seu desempenho ou te impedir de fazer aquela atividade, aí, claro, né, começa o quadro patológico. Isso pode acontecer uma ou outra vez,
a gente se refere a essas poucas vezes como episódios de ansiedade. Então, você teve um episódio, uma crise. Agora, se isso se torna recorrente, aí se estabelece um quadro sindrômico. Então, aí sim é um transtorno de ansiedade. De modo geral, toda vez que a gente delimita o problema da pessoa como um transtorno de ansiedade, significa que a situação é sim grave e merece atenção profissional. A Luciana e a Regina falaram sobre insônia, né? Que através da ansiedade eu posso desenvolver insônia. A gente já tinha falado sobre depressão. O Aldeir perguntou: a ansiedade pode migrar para bipolaridade? Isso pode causar várias coisas. Sim, o sono, de fato, tem uma relação estreita com a ansiedade. Tanto a ansiedade pode produzir a insônia, quanto a insônia pode influenciar e potencializar a ansiedade. Então, você cuidar, né, da sua higiene do sono diariamente, buscar ambientes silenciosos, evitar usar computador, mesmo televisão, né? Tudo que estimula, né, o funcionamento do sistema nervoso, que estimula o raciocínio, a atenção, são prejudiciais ao sono. Para quem tem um perfil de ansiedade elevada, a privação de sono vai sim potencializar o problema. Então, muitas vezes, o trabalho precisa ser feito tanto diretamente em relação ao transtorno de ansiedade que já está presente, quanto em relação também aos hábitos cotidianos, né? Sono, alimentação e assim por diante. A outra pergunta é, transtorno bipolar. Não tem relação, né? O transtorno bipolar é um transtorno de humor. Então, se a gente entender, né, o humor como uma escala, a gente vai enxergar o humor mais rebaixado como depressão e o mais elevado como mania. A ansiedade corre em paralelo. É óbvio que sim, né? Muitas vezes o componente da patologia de um indivíduo envolve aspectos tanto de ansiedade quanto de humor, mas são processos independentes. E síndrome de pânico também é outra coisa. A síndrome de pânico, ela está dentro digamos, do capítulo, né, das ansiedades, né, dos problemas de ansiedade. A diferença, né, do pânico para a ansiedade em si não está na expressão, porque a expressão é exatamente a mesma. Uma crise de pânico, ou como as pessoas dizem comumente, um ataque de pânico, é exatamente a mesma coisa que uma crise de ansiedade. A única diferença é que o pânico ele não tem causa identificável. Então, sempre que a gente identifica uma crise de ansiedade, a gente consegue associar com alguma coisa que aconteceu no ambiente. Eu estava dando os exemplos ali. A pessoa vai passar por uma situação de avaliação, de incerteza, de perigo, são situações que despertam ansiedade. No caso do pânico, não. Está tudo bem, não tem nada no ambiente que pode ser identificado como um gatilho para a crise e a pessoa passa pela crise. E aí, claro, qualquer crise de pânico é grave e necessita de suporte. O Velder falou isso. Em dias de provas na faculdade, fico tão ansioso que chega a me dar ânsia de vômito. Como controlar isso? E o Mário fala, meditação ajuda? Acho que assim, qual que seria a combinação? A gente pode falar que exercícios físicos servem para algumas pessoas e outras não, meditação também, mas assim, a receita seria o quê? Terapia e medicação, ou depende? Uma básica que meio que tentaria funcionar para todo mundo. Tá certo. Então vamos pensar num roteiro, né? Acho que a primeira coisa é você se perguntar se a ansiedade te atrapalha mesmo ou não. Se não te atrapalha, né, e você tem momentos de dificuldade com a ansiedade, eu pensaria só nessas estratégias ali que ajudam só no momento, que é respiração. A meditação é sim uma prática que ajuda, mas vamos pensar assim, se você tem ansiedade de vez em quando, muito raramente, e quando ela aparece, ela não produz grandes prejuízos, ela só te atrapalha um pouco, talvez não faça sentido você, por exemplo, entrar num grupo de meditação que você vai ter que frequentar de maneira permanente para evitar esses pequenos momentos, né? Agora, claro, a meditação tem uma função por si só. Se você gosta da meditação e tudo mais, sem dúvida, a meditação vai ajudar na ansiedade. Por quê?
A meditação, ela é voltada para o autoconhecimento, para a autoobservação. Eu estava falando agora há pouco da observação da respiração. Então, na meditação, isso é um componente importante. No yoga, mesmo em alguns esportes, né? Quer dizer, esse conhecimento, né, do próprio corpo, o controle que você tem, né, sobre a sua respiração, sobre a atividade motora. Então, tudo que é voltado para uma capacidade maior de conhecimento do próprio corpo, sem dúvida ajuda na ansiedade. Aí, voltando lá, se a pergunta, né, a ansiedade te atrapalha e a resposta for sim, aí de fato você vai precisar seguir um roteiro que eu separaria em três dimensões. A primeira delas são aqueles hábitos cotidianos: sono, alimentação, organização pessoal, controle de finanças. Todos esses aspectos influenciam muito no nível de ansiedade para uma pessoa que já é ansiosa. Então você vai precisar olhar tudo isso e garantir que você durma bem, que você se alimente bem, que você tenha atividade física regular. Isso tem um link no texto que está nesse post. Aí o outro grupo de ações aí é voltado para o enfrentamento da ansiedade crônica, né? Então, se a ansiedade te atrapalha de maneira permanente, você vai precisar sim ter um acompanhamento profissional, seja só a terapia, seja a combinação terapia e medicamento que é prescrito pelo psiquiatra. Essa combinação normalmente é a melhor. E aí, por último, né, e aí como um componente da terapia, o terceiro grupo é o enfrentamento da crise no momento, né? O terapeuta vai ajudar você a desenvolver algumas estratégias, né, em que você vai registrar os momentos de crise de ansiedade, até para aprender o que no ambiente serve de gatilho para disparar a sua crise. Conforme você aprende a identificar, né, essas fontes de ansiedade no ambiente, e já também tendo um controle, um conhecimento maior sobre o próprio corpo, você começa a desenvolver caminhos alternativos para enfrentar a crise ali no momento. Seja se esquivar eventualmente de uma situação determinada, seja pausar a fala, seja controlar a respiração. Aí, claro, varia de pessoa para pessoa, mas é um caminho possível, sim, e dá para enfrentar com sucesso os transtornos de ansiedade. Tudo bem, obrigada, Arnaldo, pela sua participação de novo. Obrigada a quem participou, mandou pergunta e assistiu aqui com a gente. A gente espera que tenha ajudado. Como eu disse, quem quiser mais informações, tem um texto aqui que está linkado, que tem mais coisa que vocês podem ler. Quiser deixar o comentário lá, o Arnaldo também, na medida do possível, responde. E é isso, obrigada e até a próxima.